Olá pessoal, bem-vindos à parte 7 da série de vídeos sobre Machine Learning com Python. Nesse vídeo eu vou trabalhar com um novo classificador conhecido como árvore de decisão ou então árvore aleatória. Como é que funciona a ideia de um classificador baseado em árvore de decisão? Imagine um caso onde eu queira classificar essas três frutas aqui. Então eu tenho maçãs, uvas e limões e aqui eu tenho as informações que eu vou utilizar para essa classificação. Eu tenho a cor, vermelho, amarelo e roxo. Diâmetro 3 e 1, a maçã e o limão eles têm diâmetro de 3, né, todos eles, e a uva tem diâmetro de 1. E o label, que é o que a gente está querendo prever, é o tipo de fruta. Então vamos supor que a gente inicie aqui o processo com um ponto inicial que a gente vai chamar de semente, digamos, certo? Da nossa árvore. Como é que vai funcionar o treinamento desse classificador? Como é que a árvore de decisão vai aprender a classificar esses dados? A ideia funciona mais ou menos assim. Nós temos dois atributos para fazer essa divisão. Então a gente vai escolher um deles, eu vou escolher primeiro a cor, tá? Então eu vou separar sempre em dois conjuntos. E se eu separar pela cor, a gente vai colocar a seguinte condição: eu quero separar todo mundo que é vermelho de quem não é vermelho. Not red. Nós vamos ter agora dois conjuntos. Esse conjunto ele vai ter quais frutas aqui dentro? Só quem é vermelho é a maçã, né? Então eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro desse conjunto aqui a gente tem agora a fruta 1, 4, só 1 e a 4 que são vermelhos, né? Então aqui eu vou ter 1 e 4. E todo o resto vai para esse lado aqui. A gente sempre tem que fazer a divisão completa. Então aqui eu vou ter todo mundo que não é vermelho. Então eu vou ter o 2, o 3, o 5 e o 6. Esse nozinho aqui que a gente acabou de criar, ele está no nível 1 agora. Esse aqui é o nível 0 da nossa árvore e esse daqui é o nível 1. No nível 1, esse nozinho aqui, ele não tem como a gente dividir mais porque todo mundo é igual, né? Todo mundo aqui é do tipo Apple. 1 é Apple e o 4 é Apple. Os dois são maçãs. Então a gente disse que isso daqui é a folha da nossa árvore. A folha é o ponto final de um ramo, né? Então a gente não consegue dividir mais, a gente vai chamar de folha. E ela tem que ser uma folha aqui porque a gente disse que esse nozinho aqui ele tem entropia 0. Não tem nenhuma outra fruta além de maçã, então a entropia dele é 0. Ele é puro, tá? É um nó puro e a gente para por aí. Esse nozinho aqui ele ainda está impuro, né? Ele tem misturado uvas e limões. Então a gente pode utilizar o próximo parâmetro para fazer essa divisão. Eu vou jogar para esse lado todo mundo. Vamos supor que eu faça uma média aqui. A média seria 2, né? Então todo mundo que for maior do que 2 eu vou jogar para esse lado e todo mundo que for menor ou igual a 2 eu vou jogar para esse lado. Maior ou igual a 2, maior do que 2 a gente tem as frutas que estão nesse conjunto aqui. A gente tem a 2 e a 5, né? A 2 e a 5 são as frutas que possuem diâmetro maior do que 2. Então, desse lado aqui a gente vai ter a fruta 2 e a fruta 5. E desse lado aqui vai ser quem não for maior do que 2. Nesse caso vai ser a 3 e a 6. E agora nós temos mais dois nós que possuem entropia 0, né? Aqui também tem entropia 0. E esse nó também tem entropia 0. Então nós acabamos de construir a nossa árvore. Ela não consegue avançar mais do que isso. A profundidade dela é igual a 2. E ela tem um total de 3 folhas. Como é que vai funcionar agora a classificação? Agora que essa árvore ela foi treinada, entre aspas, né? Vamos supor que eu tenho uma nova fruta. Essa fruta bem aqui, ó. E eu não sei qual é o tipo dela. O que eu sei é o seguinte: ela possui uma cor roxa, por exemplo. Se ela for roxa, quando eu jogar ela bem aqui, ó, essa primeira divisão separa quem é vermelho e quem não é vermelho. Como ela não é vermelha, ela vai vir aqui, né? Ela vem para cá agora. Esse nó, ele ainda não é um nó final, né? Ele não é uma folha ainda, então ele vai verificar qual seria a próxima divisão. Maior do que 2 e menor do que 2. Ele vai ver aqui, por exemplo, vamos supor que ela seja menor do que 2, então ela vai ser jogada para cá. E ela acabou de cair numa folha. Essa folha, todo mundo é de que tipo? 3 e 6 são as nossas uvas. Então todo mundo dentro dessa folha é do tipo uva. Qual seria então a classificação dessa fruta? Uva.
Então, a árvore funciona basicamente assim, é um processo bem simples, só que tem algumas coisas que a gente pode modificar aqui na árvore. Por exemplo, a gente pode poldar ela, né? Vai ser um parâmetro que a gente vai ver já no scikit-learn. A gente pode poldar ela, isso faz com que ela fique um pouco mais generalizada, se você não deixar ela ir até a profundidade máxima. E o que pode acontecer é que a gente pode ter folhas que não possuem entropia zero. Como é que ele vai fazer para classificar? Se ele cair numa folha que tem, por exemplo, 3 maçãs e um limão, essa folha não tem entropia zero, né? Mas como a maioria é maçã, ele vai classificar como maçã. Então, a regra basicamente é essa daí. A gente já pode ir lá para o nosso Colab para fazer um exemplo. E eu já carreguei um arquivo diferente para a gente trabalhar com um exemplo novo, que é esse Breast Cancer Data. Ele está aí na descrição do vídeo se você quiser baixar. E esse arquivo ele contém histórico de vários clientes, várias mulheres, né, que fizeram exames, uma porção de exames, e você tem um diagnóstico no final se o tumor que ela tem é maligno ou benigno. Então a gente vai fazer o procedimento aqui. Eu vou importar o pandas SPD e a gente vai criar um data frame que vai ser pd.read_csv, já que esse arquivo é um formato CSV, né? E o nomezinho dele, eu vou dar pescar aqui, é breast cancer data.csv. Eu vou colocar um df.head aqui para a gente ver as 5 primeiras linhas. Escrevi errado. Breast cancer data.csv. Qual foi o problema aqui? Data. Pronto. Vamos lá. Então tá aí a nossa tabelinha. A gente tem informações de alguns testes, de alguns exames que a mulher pode fazer. Ó. O raio médio deve ser da mama, né? Textura média, perímetro médio, área média e suavidade média. E no final a gente tem o diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser de 2 tipos. Ó. Vamos ver aqui. Diagnosis.unique. A gente vê só os tipos únicos, né, que aparecem aí. Nós só temos 0 e 1. 0 é benigno e 1 é maligno, tá? Só para ficar registrado isso daí. Head. Ok. Então, a partir daí a gente já pode fazer o nosso experimento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o conjunto X do conjunto Y. O Y vai ser o diagnóstico, que é o que a gente quer prever, e o X vão ser todas as outras colunas que são os exames que a mulher vai fazer. Então, eu vou chamar de X maiúsculo, né, que é a notação comum que a gente utiliza para os inputs. Vai ser igual a df.drop, ou seja, a gente só vai eliminar o diagnosis. Vou especificar aqui que vai ser axis igual a 1, né, já que eu vou eliminar a coluna. E para o Y, nós vamos ter justamente esse diagnosis, né? Que é a nossa coluna contendo os diagnósticos. Só para a gente dar uma olhada aqui e ver se deu certo. O nosso X é todo mundo menos o diagnóstico. E o nosso Y são os diagnósticos. Perfeito. Agora a gente já pode fazer aquele procedimento padrão que eu vou repetir aqui, mas você pode copiar o código de qualquer outro documento que eu já disponibilizei, porque o procedimento é exatamente o mesmo até chegar lá no classificador. Então eu vou fazer aqui de qualquer forma para a gente lembrar como é que funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer é from sklearn .model selection. A gente vai importar o train test split, que é a função que divide o conjunto de treinamento do conjunto de teste. Então, com essa função, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue criar um xtrain, xtest, ytrain e ytest. Esse aqui vai ser o output dessa função train test split, onde a gente vai passar o x e o nosso y. Eu tenho que dizer o tamanho do conjunto, né? Train size, eu vou dizer que é 2/3, ou seja, 2/3 do conjunto completo eu vou usar para treinamento. E eu vou passar também o random underline state igual a, pode ser qualquer valor, vou colocar igual a 1, só para ele manter o comportamento aleatório constante, para ele não ficar variando toda vez. Se você executar, a gente tem os conjuntos separados. Só que antes de separar, é importante que a gente faça a normalização dos dados, não é?
Por uma árvore de decisão, isso não é necessário. A árvore de decisão ela consegue trabalhar de forma normal, tá? Sem problemas, com dados que possuem escalas diferentes. Ó, o nosso perímetro médio ele tem uma escala de 122, está na escala de 100 e tantos, né? E o raio já está na escala de 17. A suavidade média já está ali nas casas, né? 0.1, 0.08, são valores menores. A árvore de decisão não tem problema em trabalhar com dados assim, não normalizados. Mas a gente vai normalizar de qualquer forma, porque é uma boa prática a gente sempre normalizar. Para normalizar, a gente vai importar aqui, ó, from sklearn.preprocessing import min max scalar, que é o que faz a compressão da escala de cada coluna dessa no intervalo de 0 e 1. Eu vou chamar ele de min max, vai ser igual a esse min max scalar. E a gente vai fazer o seguinte, em vez de utilizar esse x aqui original, né, que a gente criou, a gente vai utilizar um x que eu vou chamar de x norm, seria normalizado, né? Vai ser igual a minmax.fit_transform. Ele vai transformar justamente o meu x. Então aqui quando eu for criar aqui o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, em vez de passar o x, a gente vai passar o x norm, de novo só por uma questão de padronização do processo, né? Para esse classificador não é necessário fazer isso, mas para a maioria então é bom a gente manter o mesmo procedimento. Criamos o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, agora a gente já pode fazer o nosso procedimento de avaliação do classificador, treinamento e teste. Então, primeira coisa, nós vamos importar from sklearn.tree de árvore, import random tree. Cadê? Ele não vai completar não? Não, é decision tree. Então, decision tree classifier, ele tem esse nome. Eu vou chamar ele de DT, tá? DT de decision tree vai ser igual a decision tree classifier. E esse classificador a gente pode configurar algumas coisas nele aí, mas antes disso, a gente pode logo importar aqui o sklearn.metrics import accuracy underline score, que é o que a gente vai utilizar para calcular a taxa de precisão, né? Eu vou entrar aqui no Google e vou colocar decision tree scikit-learn para a gente dar uma olhada na documentação para ver os parâmetros que a gente pode modificar. Então, aqui na documentação nós temos alguns critérios que a gente pode modificar. Um deles é a forma como ele faz a divisão. A gente tem baseado em entropia e Gini. Você pode dar uma olhada depois no significado dos dois. Geralmente a gente utiliza o Gini, né, que ele é baseado na impureza. Ele tenta minimizar a impureza das folhas, né, finais. E tem esse aqui da entropia, que ele tenta minimizar a entropia. Enfim, você tem que dar uma olhada aí depois para ver a diferença dos dois. A diferença é bem sutil. A gente só vai mexer alguns parâmetros mais interessantes. Um deles é a profundidade máxima, certo? Eu vou copiar e colar aqui dentro do parâmetro, só que eu vou colocar a profundidade máxima como none, tá? Que é o valor default. Depois a gente vai modificar. E outra coisa que a gente pode modificar é o número máximo de folhas, que é max leaf nodes. Então a gente tem a profundidade máxima e o número máximo de folhas, que eu também vou colocar none por enquanto. O que seria essa profundidade máxima, esse número máximo de folhas? Olhando lá para o nosso quadro, ó, a profundidade são essas camadas aqui, ó, profundidade 1, 2. Se eu colocar que a profundidade máxima é igual a 1, ele não vai chegar até esse nível, ele vai parar aqui. E se eu colocar, por exemplo, que eu quero no máximo 2 folhas, o que é que ele vai fazer? Se ele for para o terceiro nível, ele vai ter 3 folhas, né? Então ele vai acabar ficando também no nível 1. Então, definir o número de folhas ou então a profundidade, uma coisa depende da outra. A gente pode definir primeiro o limite de profundidade e depois ajustar as folhas para poder fazer o ajuste fino do classificador, digamos. Então a gente vai fazer um experimento aqui daqui a pouco. Cria o nosso classificador, por enquanto sem determinar profundidade máxima nem folhas. O que é que vai acontecer? Ele vai até o final, até o máximo que der, até a profundidade máxima. Então a gente vai utilizar aqui dt.fit
nós vamos ajustar ele, né? Treinar ele com o conjunto de treinamento, xtrain e ytrain. Para analisar a qualidade do classificador, a gente vai utilizar o accuracy score. Eu passo aqui o nosso y-test, que é o nosso y conhecido, diagnóstico conhecido, né? E dt.predict, xtest, vão ser as previsões de diagnóstico para esse conjunto de teste. Vamos ver aqui o resultado. Nesse caso está dando 87,89% de precisão. A gente pode verificar se dá para aumentar ou não, analisando até que profundidade ele foi. A gente pode dar uma paudada. Para analisar a profundidade máxima, a gente pode acessar o parâmetro. Cadê? É uma função também aqui. Ó, get depth, ele vai resgatar qual foi a profundidade que ele pegou, e get any leaves vai pegar o número de árvores, o número de folhas que ele utilizou. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um print dt.get depth, profundidade, e print dt.get any leaves, é o número de folhas. Essas duas são funções, tem que colocar o abre e fecha parênteses. Vamos dar uma olhada. Então, essa árvore que ele criou, ele tem profundidade 7, ele foi até o 7º nível e tem 28 folhas. Vamos ver se poldando essa árvore, ele consegue melhorar esse desempenho aqui do classificador. Então, na profundidade máxima, em vez de colocar o none, eu vou colocar 6. Melhorou a qualidade do classificador, não foi? Passou para 89%. Vou colocar agora 5. Ele piorou. Então, com 6, com profundidade 6, ele teve um bom desempenho. Vamos ver quantas folhas tem agora. Ele agora tem profundidade 6, né? E tem 26 folhas. Então, a gente pode agora começar a diminuir essa quantidade de folhas. Vou testar aqui com 25 folhas, por exemplo. Vou executar. Agora está 88.42. Com 26 estava quanto mesmo? 88.94. Então, aparentemente, diminuir aqui a quantidade de folhas não vai melhorar. 88.94. 88.94. 0.9, ó, melhorou. Ele vai conseguir melhorar até que a gente coloque uma quantidade de folhas que diminua mais ainda a profundidade. A gente viu que com profundidade 5 piorou, não foi? Então você pode fazer esse ajuste fino aqui das folhas, diminuindo até ver o máximo que dá para gerar de qualidade aqui. Deixa eu testar com 19. Continua a mesma coisa, 18. Já diminuiu. Por quê? Porque com 18, olha só, a profundidade continua aqui com 6, mas ele já ficou ruim. Então, até 19 folhas, ó, a gente consegue uma precisão. Foram 20, né? Aqui. Ele está variando, na verdade, porque a gente tem que colocar o random state igual a 1. A minha internet acho que está dando problema, por isso que ele está reclamando aqui. Com o random state igual a 1, ele mantém a aleatoriedade fixa. Então a gente pode agora verificar com mais cuidado a qualidade da árvore. Vamos ver aqui. 88.42 com 5. 88.94 foi melhor, né? Com 5. 4. Já piora. Então a gente pode colocar 5. E aqui embaixo verificar o número de folhas. Nós temos 19 folhas. Então agora a gente pode testar com 18 para ver se melhora. 89. Piorou, né? Então o máximo que a gente consegue aqui de desempenho para essa árvore é esse valor aqui em torno de 87.89. Aquele 0.9 é porque a árvore estava muito aleatória, né? A gente fixou a aleatoriedade dela agora e ela não vai ficar saltando tanto. Mas em média a gente consegue esse desempenho para esse exemplo com a árvore de decisão. Se a gente quiser fazer agora uma previsão, eu vou copiar aqui uma linha dessa, só para a gente utilizar como referência. Então agora eu posso colocar como um conjunto novo de dados, né? Esses valores aí, eu vou colocar uma vírgula, 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 vírgula. Esse conjunto novo
a gente precisa normalizar ele, então a gente passa aquele min max.transform e joga esse novo. E agora esse xnew, né, que é esse conjunto já normalizado, ó, só para a gente olhar, ele agora está no intervalo entre 0 e 1. Tá? A gente já pode jogar dentro do nosso predict, aqui dt.predict, ele vai fazer a previsão do diagnóstico dessa pessoa, que lá em cima estava quanto? Acho que era 1, né? Então aqui está 1 também. Aí você pode alterar aqui, ó, um novo paciente foi e esse exame deu, sei lá, esse valor, aqui foi mais alto, 200, esse daqui 10, daqui, sei lá, 2, aí você executa, ele vai dar um novo diagnóstico. Esse daqui, ó, já seria um diagnóstico benigno. Então, esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe um comentário se tiver alguma dúvida e até a próxima.